Irmãos, mais uma manhã, mais um dia abençoado por Deus. Espero encontrá-los gozando de paz e de alegria e saúde, que é o que nós precisamos também, para que possamos de fato dar seguimento às nossas aulas, nossos ensinamentos, nossos treinamentos, para entrarmos nas mansões celestiais e ajudar outros irmãos que aí estão também para ali entrar nas mansões celestiais. Iremos estudar hoje a lição 13. A lição 13, ela vai falar sobre os falsos mestres, né? Ele vai mostrar um retrato dos falsos mestres. Essa lição, ela está baseada em 2 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10, com o texto base 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nesse livro, ou nessa lição, o apóstolo Pedro vai fazer uma menção muito forte acerca dos falsos mestres e de como nós temos a condição, pela palavra, pela Bíblia, pelo ensinamento de Deus, a condição de refutar, né? A condição de nós não cairmos no engodo, do engano das palavras que são ditas e faladas pelos falsos mestres. Falsos mestres, já diz bem, né? Falsos mestres, porque são pessoas que se prepararam, ou vêm preparados, exatamente com ensinamentos diabólico para entrar, colocar dentro da igreja e misturar o ensinamento bíblico, o ensinamento da verdade, com o ensinamento da mentira. Então, quem não tem um conhecimento profundo, quem não tem de fato uma fé voltada para o aprendizado na palavra, quem não estuda a palavra, quem não está sempre voltado a buscar a palavra de Deus, certamente será um alvo muito fácil de ser enganado pelos falsos mestres. Então Pedro, desde o princípio dos seus ensinos até esse momento, acho que até o final desses ensinamentos, ele vai nos ensinar acerca de como criar, né, uma situação para vencermos exatamente as hostes do mal, os falsos profetas e os falsos enganadores que existem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A lição passada foi uma lição muito própria, porque ela falou sobre os fundamentos da fé. Então, a base para o cristianismo verdadeiro, para o crescimento verdadeiro, são os fundamentos da fé. Aquilo pelo qual nós aprendemos e colocamos em prática na nossa vida e demonstramos às pessoas na nossa prática que nós vivemos de fato um verdadeiro evangelho. No sofrimento, na luta, nas batalhas, mas não desistimos da nossa fé e nossa esperança em Cristo Jesus. E nessa lição 12, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o valor da repetição, né? O valor da prontidão, né? A necessidade da prontidão de lembrar, de falar. Até nós mesmos temos que sempre estar nos lembrando da palavra, da revelação de Deus, buscando na Bíblia consolo para a nossa alma, alegria para a nossa alma, para podermos seguir nos caminhos da salvação. E na lição 13, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre como se comportam os falsos mestres, né? Como eles se comportam dentro da igreja. E como é que eles fazem para cativar pessoas, para angariar pessoas para o seu bel prazer. E como fazem também para angariar recursos, não é? Arrancar recursos de pessoas para manter a sua igreja, para manter os seus ensinamentos falsos. E muitos cristãos, infelizmente, por não ter conhecimento bíblico, por não estarem preparados, por não viverem uma vida de fato buscando a face do Senhor, irão exatamente cair nesse ensinamento, nesse engodo, nesse ensinamento falso que o diabo traz através de algumas pessoas que Pedro chama de falsos mestres. Então, a nossa lição está baseada em 2 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10, tendo como base o texto 9, o versículo 9, que diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É nesse contexto que temos que basear a nossa lição. É nesse contexto que temos que basear o nosso ensinamento, mostrando que Deus vai livrar os justos, os piedosos, e Deus reservou castigo para os impiedosos e para os injustos.
É nesse campo, nesse caminho que temos que caminhar a nossa leitura, nosso ensinamento, para que os irmãos também saibam, de fato, que tanto nós quanto eles precisamos estar bem firmados no ensinamento da palavra para andarmos exercendo segundo a vontade de Deus, o caminhar para as boas novas. Então, é preciso saber que o aluno e nós precisamos identificar, né, nas mensagens dos falsos profetas, quais são as mensagens que eles estão dando e fazer um julgamento da verdade e da mentira. Porque é uma mistura entre verdade e mentira na mensagem do falso profeta. Segundo, é a percepção. Eu só posso perceber algo se eu tiver, de fato, aprendido algo a respeito da verdade e a respeito da mentira. Eu vou perceber exatamente buscando, nessa percepção, algo que está ali maquiado. Eu tenho que perceber, eu tenho que ter sensibilidade para perceber. A terceira é não parar de estudar a palavra. Porque o que vai me dar base para sustentar a minha verdade, a verdade de Cristo no meu coração, é o meu conhecimento, é aquilo que eu sei em relação à palavra, é aquilo que eu guardo em relação à palavra, é aquilo que eu proponho e propus a aprender em relação à palavra. Então, os capítulos 1 e 2, o capítulo 1 de 2 Pedro, ele fala sobre a afirmação, sobre o modo de Deus transmitir a sua revelação. Então, ele mostra como Deus revela, como Deus transmite a sua revelação. Mas, também vai falar sobre o surgimento de falsos profetas na antiguidade, que esses falsos profetas da antiguidade, hoje Pedro chama de falsos mestres. Falsos profetas que atrapalharam, que entraram dentro do convívio dos irmãos dos israelitas, que os enganaram, os ludibriaram, os levaram a desviarem-se do caminho de Deus. Pedro vai mostrar que naquela época haviam falsos profetas e hoje há falsos mestres, pessoas que ali estão também enganando as pessoas que estão despreparadas, né, dentro do conhecimento da palavra de Deus. Então, é muito bom você pegar a sua Bíblia e começar a verificar esses detalhes que Pedro escreve para nós. Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, você vai notar essa passagem sobre o que vai falar sobre a relação à submissão, tanto do homem ímpio quanto do homem justo. E vai ver no capítulo 2, capítulo 7 de 2 a João, versículo 7 de 2 a João, sobre a invasão dos falsos profetas. Eles invadem, não é? Invadiram no passado e estão invadindo as igrejas. Na segunda lição, na página 87, o apóstolo Pedro vai mostrar a esfera, o modo de agir. Como agem os falsos profetas. Então você vai estudar essa 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, parte A, e vai ver, não é? Até o versículo 3, e vai ver que Deus revela a sua palavra, revela do modo extraordinário para os que ouvem a palavra de Deus, mas Satanás tem sempre tentado destruir aquilo que Deus tem revelado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 2, né? Vai ver no passado, quando Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, está escrito lá em Jeremias 5, 30, 31, Ezequiel 13, versos 1 a 7, como os falsos profetas tentaram denigrir o cristianismo, né? Ou seja, o ensinamento verdadeiro da palavra, como tentaram destruir aquelas coisas que eles falavam de verdade, eles levaram às mentiras, né? E desviaram muitas pessoas que não estavam preparados para viver uma vida santa, ou ouvir aquilo que os profetas estavam falando. E qual é o comportamento, né? O segundo ponto é o comportamento dos falsos profetas. Como é que eles se comportam? Então Pedro vai mostrar algumas características, né? Que é a letra A, a letra B, a letra C, vai mostrar que eles se comportam com dissimulação, com sacrilégio e com sensualidade. Então, com dissimulação, eles vão dissimular, eles vão fingir de pastores, de mestres, mas que na verdade não são. Eles fingem que são aquilo que de fato querem representar para nós, mas não são mestres, não são pastores, são falsos mestres.
O segundo é que eles têm sacrilégio, eles desprezam a palavra. Pedro diz que isso causa consequências horríveis para a igreja. Ele contamina outros crentes, ele desvia pessoas que estão despreparadas. A terceira, letra C, é a sensualidade. Já ouviu aquela mensagem que Deus só quer o coração? Parte do princípio de cristãos, entre aspas, que se diziam cristãos, que eram do gnosticismo, que ensinavam que bastava você crer que você estaria salvo e que a sua vida estaria completamente salva perante Deus, de um modo que você não precisasse sacrificar o seu corpo. Ou seja, Deus só quer o coração. Mas esse não é o texto correto para o aprendizado. A nossa alma, o nosso corpo, tem que estar limpo perante o Senhor também. Nós temos que, não é só, como diz, o coração, né, na sua mente, mas é todo o corpo santo. Né? Há um texto bíblico que eu citei até na escola dominical domingo, que o apóstolo Paulo fala o vosso corpo, alma e espírito. Né? Essa triunidade, né? essa união de corpo, alma e espírito. Né? Falar da alma, que vamos citar que seja o pensamento, aquilo que Deus soprou em nós. Fala do espírito, né? Que é aquela vontade de adorar a Deus que está sobre nós, que também é o Espírito de Deus colocado sobre nós, o seu Espírito, a sua ação sobre nós, e fala do corpo. Paulo fala do corpo, alma e espírito, estarem os três limpos perante Deus. Deus santifica o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Então não é que Deus quer só o coração. O coração é o centro das emoções. O coração é o centro onde se relaciona as emoções. Mas Deus quer que você, no todo, no geral, você possa se tornar santo. E por fim, Pedro mostra o julgamento. O julgamento está na página 89 e página 90, que o julgamento tanto para os santos, tanto quanto para os infiéis. E nesse texto, Pedro vai mostrar os versos, capítulo 2, do versos 4 a 8, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 8, vai mostrar alguns exemplos, né? Os exemplos dos anjos caídos, letra A, os exemplos do caso do mundo antigo e o exemplo do caso de Sodoma e Gomorra. Que o próprio Deus, ele possui a ação de castigar o mal. Ele castigou os anjos caídos, capítulo 14, versos 12 a 21, Ezequiel 28, 12 a 19, Isaías 14, 12 a 21. Vocês conhecem muito bem, que às vezes quando eu falo isso na igreja, que foi a ação do diabo, né, Satanás, querer ser maior do que Deus. Ele foi expulso, e com ele veio 1/3 dos demônios, que caíram do céu, e uma parte desses estão presos em algemas eternas. Então, Deus, ele mostra, né, ele expulsou esses desobedientes, esses ímpios dos céus. O segundo é que representa, na linguagem apocalíptica, né, o texto dos anjos, versículo 4, os seguidores de Lúcifer, que foram lançados para a terra. E como julgamento, foram afastados de Deus, são destinados ao inferno. Letra B, o caso do mundo antigo. Né? O que foi que aconteceu com o mundo antigo? Né? Noé foi encontrado justo, Deus julgou a terra, e Deus mandou dilúvio para destruir todo aquele mundo antigo, e somente Noé foi encontrado justificado por Deus, para que Noé e sua família e todos que estavam com Noé pudessem serem salvos por causa da obediência de Noé, e os que não obedeceram morreram num dilúvio. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre o padrão de julgamento, como é que Deus julga, né? Então ele sabe muito bem como aplicar os castigos sobre os ímpios. Meus amados irmãos, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Desculpem as falhas aí, eu estou um pouco rouco, e desculpem as falhas, mas que Deus continue nos abençoando com toda a sorte de bênçãos. A paz do Senhor, Pastor Manassés Santos.